paz do Senhor Jesus. Se nós pensarmos em como está hoje a população global, em detrimento da palavra de Deus, se nós pensarmos hoje e decidirmos olhar com o olhar de Cristo, porque quando o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5, ele diz que as armas das nossas milícias não são carnais. E pela palavra de Deus nós conseguimos destruir sofismas, que é uma mentira maquiada de verdade. Então, anulando todo o pensamento que se levanta contra a palavra de Cristo. E o nosso próprio pensamento, então, nós devemos deixar levados cativos, presos, atados à obediência à palavra de Deus. Porque o pensamento humano, ele é contrário ao Senhor. Gostaria de mencionar mais uma vez o que eu falei em outro vídeo, o que está em Gênesis capítulo 11, verso 1, quando fala que a Torre de Babel, na Torre de Babel, as pessoas estavam unidas e tinham um só propósito e um só pensamento, que seria caracterizado nos últimos dias como também uma Torre de Babel moderna, lá em Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, que assim como ocorreu na Torre de Babel, também teriam um só pensamento. Lá eles tinham uma só linguagem, simbolizando um só pensamento. E aqui eles também têm uma só linguagem, através de um só pensamento, um só objetivo, contrário à palavra de Deus. As pessoas hoje estão voltadas para suas realizações pessoais. Isso não teria nenhum problema se anteriormente elas examinassem se as Escrituras concordam com isso. Porque muitas vezes nas nossas vidas, se somos cristãos de fato e de verdade, existe um objetivo traçado pelo Senhor. E aí nós devemos saber qual a vontade de Deus. E aí é o que entra em conflito o pensamento humano com a palavra. Por isso que o Senhor Jesus disse que não se põe vinho novo em odre velho, e não se põe remendo novo em pano velho, porque haverá ruptura. Porque a palavra humana, ela é, e o pensamento humano, e assim como o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, ou na primeira carta, no capítulo 4, no verso de 1 a 3, fala que as pessoas apostatariam da fé, seguiriam a doutrina de homens, a ensino de demônios. Os demônios, eles deturpam a palavra de Deus de uma forma em que as pessoas, dentro dos locais de culto, elas oferecem um fogo estranho ao Senhor. E aí elas passam a aderir toda forma de ocultismo, de ecumenismo, de junção de religiões, de suportar Jezabel e de suportar Balaão, as doutrinas diversas contra a mensagem escrita de Deus, e a doutrina de homens, a ensino de homens, onde as pessoas elas vão seguir pensamentos humanos, arrumando meios de ficarem ricas, de alcançar o seu espaço, negando a palavra. Em confronto, porque Jesus disse que não se põe vinho novo em odre velho. Se nós olharmos para Jeremias 23, 28, fala que a palavra do ser humano, ela é palha, e a palavra de Deus é trigo, refinado, de valor inestimável. E aí Jesus diz então, o que adianta se você não entender o Evangelho, se você não entender os atributos de Deus, porque nós fomos criados para adorar. A Bíblia diz que Deus não procura vencedores. A Bíblia fala que Deus não procura pessoas que vencem nos seus objetivos, em tudo aquilo que projetaram para suas próprias vidas, como plano de carreira, como alcançar êxito na questão financeira, se alavancar em alguma área da vida. Jesus diz que não procura vencedores. A palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores que se conformam à mensagem
do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, que nós devemos rejeitar as propostas do mundo e nos conformar, tomar a forma da palavra de Deus, entendendo o propósito do Evangelho. Porque se não entendermos o propósito e aos poucos nós perdermos a confiança, por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10, que nós necessitamos de perseverança. Não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir, não deixemos de ter o ajuntamento com foco, como dizem em Efésios 5,19, salmodiando e louvando a Deus no coração, pelo que foi feito na cruz do Calvário. As pessoas então vão se perdendo, como diz em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações, as más propostas, as propostas que vêm no momento em que a pessoa está buscando a Deus, mas que por um momento de falta de atenção, ela deixa ser levado por todo o vento de doutrina, não só a questão religiosa, mas a questão das falácias humanas. Você tem que ter, você tem que conquistar. Mas se o foco do Evangelho se perdeu, é nisto que Jesus diz: o que adianta ganhar o mundo todo? O que adianta ser bem sucedido? O que adianta ganhar o teu espaço, ser reconhecido? Jesus diz então, se todas essas pessoas conseguirem ver o teu êxito, aí está o teu galardão, aí está a tua recompensa. Mas você não herdará a vida eterna. Então o que adianta tudo isso? O foco do Evangelho é o que está aqui em Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Evangelho, ele fala dos atributos de Deus. Quem é Deus? Qual a mensagem do Evangelho? A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens maus, que detêm a verdade pela injustiça, renegam o direito, renegam a adoração, renegam a devoção, renegam o foco. E aí diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus são vistos e reconhecidos pela sua criação. Então tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. A igreja hoje está dispersa. A igreja hoje está com o foco desfocado, desviado. E aí, quem é Deus? O que agrada a Deus? E como sei o que agrada a Deus? Perceba que as pessoas estão longe dos preceitos bíblicos. E por que elas estão longe dos preceitos bíblicos? Porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias e tempos trabalhosos, um período trabalhoso, em que as pessoas seriam amantes de si mesmas, desafeiçoados, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não querem saber de Deus. Não querem saber quem é Deus. E aí Jesus fala em Mateus capítulo 13, que se cumpre a palavra do profeta Isaías nessas pessoas, porque honram com os lábios, mas o coração está longe. As pessoas até que se aproximam de Deus, mas para arrancar alguma coisa. Mas a verdadeira conversão, que é a mudança de direção, determinada pela palavra, as pessoas estão longe disso. Jesus falou: ouvirão com os ouvidos, mas não entenderão, olharão com os olhos, mas não perceberão, porque o seu coração está longe de mim. E não fazem isso para não se converterem e serem curados, porque querem extravasar toda a corrupção humana que habita, e não querem saber de Deus. Quem é o Senhor? Os salmos cantam. Os salmos cantam quem é Deus. Toda a honra, toda a glória, as obras de Deus, a criação, os fundamentos da terra, como Ele chama as estrelas pelo nome, como todos os seres viventes adoram ao Senhor, como a natureza almeja e anseia pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus.
Os salmos cantam a glória de Deus. Todos os seres viventes cantam a glória de Deus, até as pedras clamariam. Quem é Deus? Ele é o Senhor. Ser adorado, para isso foi que nós fomos criados, para adorar a esse Deus que nos criou. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Os anjos de Deus o adoram. Moisés, ao se aproximar do Monte Sinai, Deus ordena que tirasse a sandália e adorasse. Aonde Deus chega, ele é adorado. Mas há uma rejeição hoje. E Deus permite, como está no Salmo 50, porque eu me calei, você achava que eu era como você, mas eu virei e te arguirei do teu lugar. E aí, como diz lá em Apocalipse, caso não te arrependas, lembra de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Igreja, o arrebatamento está próximo. Nós vemos que as pessoas hoje estão buscando o seu próprio proveito. O que agrada a Deus, a Bíblia fala. O que agrada a Deus, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa santificação, separação de tudo aquilo que pode nos afastar. E como eu sei aquilo que agrada a Deus e o que pode me afastar de Deus, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e elas testificam de Cristo. Ela não testifica da vitória humana, ela não testifica do teu bem-estar, ela não testifica do teu casamento restaurado, ela não testifica da tua cura, embora Deus faça tudo isto, mas ela testifica de uma pessoa, de Jesus Cristo. Jesus diz que toda palavra fala dele. Jesus é o ponto de convergência de toda adoração, de todo o universo, de toda a criação, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas a Deus, a Cristo, tanto nos céus quanto na terra. Jesus fala que toda a Escritura fala e consta dele. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, fala que a oração do apóstolo Paulo era a seguinte: para que nós fôssemos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, eu não vou ser cheio de tudo aquilo que eu quero realizar para a minha vida, embora eu possa buscar isto. Nós podemos viver normalmente neste mundo, trabalhar, estudar, nos formar, nos divertir, podemos. Mas nós muitas vezes abandonamos a palavra de Deus para isso. E aí Jesus, novamente eu quero citar: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por que as pessoas estão dispersas? Porque elas não estão entendendo o tempo. Jesus então diz: hipócritas, como vocês podem saber de muitas coisas, mas não entender o tempo que nós estamos vivendo? Então as pessoas não querem saber. Nós vemos, por exemplo, pessoas que até vão para a igreja, mas se realmente houver uma pregação onde vai expor os atributos de Deus e não as conquistas e vitórias humanas, elas até vão até Cristo. O jovem rico, o mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Olha, de uma forma religiosa, algumas coisas eu posso fazer. Eu posso dar uma de religioso. Eu posso entrar no louvor da igreja, eu posso colocar um terno no domingo, eu posso arrumar o meu cabelo, ficar 4 horas na frente do espelho para ir toda bonita para a igreja no domingo. Você faz isso? Faço. Então, se dispõe de todos os teus anseios para buscar o foco, o reino de Deus e a sua justiça. E assim você terá um tesouro nos céus. Não ajunte tesouro na terra. Não fixe a tua morada aqui, como fala também em 1 Coríntios 15, 29, se eu não me engano. Aquele que se limita a Cristo só nessa vida, e as pessoas estão esquecendo verdadeiramente de viver a palavra de Deus por causa desta vida. E o apóstolo Paulo fala, lá em Filipenses, capítulo 3, verso 17, que só pensam nas coisas terrenas. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 5, que nós devemos pensar nas coisas do alto e fazer morrer a natureza terrena. Que as coisas daqui não tomem tanto o nosso tempo e o nosso espaço, e
que não substituam a adoração a Deus pela palavra. E aí, a continuação de Colossenses 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e percepção espiritual, para que pela palavra nós venhamos saber o que é agradável a Deus, para viver de uma forma totalmente agradável ao Senhor. Irmãos, as profecias estão se cumprindo, o tempo está próximo. Jesus, quando estava na terra, ele disse: se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelas obras que eu faço. Então eu falo a mesma coisa, se não acreditam de uma certa forma, acreditem pelo menos pelas profecias que estão se cumprindo. É muita profecia se cumprindo de uma forma assustadora. Está próximo o tempo do arrebatamento da igreja. Eu te peço, preste atenção no que está escrito. Volte-se para a palavra escrita de Deus e não para uma suposta revelação, sonho, ou seja lá o que for, ou visões, que o apóstolo Paulo fala que as pessoas vão criando um próprio Deus na sua mente carnal, porque não querem se submeter à palavra. Eu desejo a todos que Deus abençoe grandemente e que o único sentimento que você venha a ter é de arrependimento, de uma fé humilde e simples na palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.